como diz, tomar tempo. Pega a Bíblia, por favor. O nosso tempo é escasso, rapidinho vai embora. E se a gente não vigiar, a gente não prega. Abra a Bíblia. Evangelho segundo Lucas. Nós vamos ler um versículo e no decorrer você vai manter a Bíblia aberta, porque cada tópico tem um texto que nós iremos ler. Por isso se faz necessário manter a Bíblia aberta. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os 7 degraus da restauração de Pedro. Nós trabalhamos esses dias falando sobre a queda, de como restaurar, e hoje nós vamos falar dos 7 degraus da restauração dele. Lucas capítulo de número 22, você vai localizar, por favor, o versículo de número 61. Glória a Deus é de graça. Você pode dar glória, pode dar aleluia. E assim Jesus vai abençoar grandiosamente a sua vida. Enquanto você localiza, Deus abençoe os ouvintes da rádio difusora de Campos AM 850. Deus abençoe vocês. Todos os dias temos culto aqui na nossa sede, 9 da manhã, 19 horas. Deus tem sempre uma palavra para o seu coração. Lembrando vocês que hoje nós estamos no culto de ensino da palavra, direto aqui da nossa setorial, e Deus tem uma palavra para você. Você da live, Deus te abençoe. Nós começamos uma live, interrompeu, mas voltamos com vocês. Deus abençoe. Compartilha para que outras vidas sejam alcançadas. Lucas capítulo 22, verso de número 61. Quem achou diz amém. Que diz assim a palavra de Deus: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito antes, que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe havia dito, que antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E ninguém falou nada. Levante as suas mãos aos céus, a Bíblia Sagrada. Deus fala conosco através da sua palavra. Fala e não te cale-se aqui dentro desta casa. Senhor, eu te peço que teu Espírito venha ter liberdade, a primazia de trabalhar nesta casa. Enquanto eu prego, Senhor, visita os corações sedentos e famintos pela sua palavra e pela sua presença. Que teu povo seja, meu Pai, alcançado pelo poder da tua palavra. Meu Pai, enquanto eu prego, visita cada coração e cada vida, e que teu povo possa ser edificado. Se eu te peço, se o Senhor quiser renovar, renova, batizar, batiza. Que o Senhor quiser nos levar em uma nova dimensão, nos leva. Mas não deixa que esse culto termine da mesma forma que ele começou. Meu Pai, que haja quebrantamento espiritual, restauração nesta igreja. Leva-nos, ó Pai, a um novo nível na sua presença. Que essas pessoas, ó Pai, que outrora viveu o sobrenatural e hoje está vivendo o natural, que eles possam entrar no sobrenatural do Senhor através da sua palavra. Eu sou o teu instrumento que o Senhor escolheu para estar aqui,
para ensiná-los a tua palavra. Usa a minha vida como teu instrumento, que a minha vida possa ser um instrumento do Senhor para falar ao coração e aos ouvidos e aos olhos desta igreja. Meu Pai, em nome de Jesus, alcança aqueles que estão ouvindo a longa distância, em outros países, em outras cidades, através das transmissões. Alcança cada vida, salva as almas, através da ministração da sua palavra. Fala conosco e fica conosco, em nome de Jesus. Se assenta, por favor, e me empreste alguns minutos da atenção de vocês, porque nós vamos meditar na palavra de Deus. Deus abençoe. Nós trabalhamos nas últimas semanas sobre alguns temas, como os irmãos que têm vindo na segunda-feira. Nós começamos falando sobre a queda de Pedro. Nós falamos sobre os degraus que Pedro desce para a queda. Depois nós trabalhamos também sobre os degraus, os 5 passos que Jesus utilizou para restaurar Pedro caído. Hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre os 7 degraus da restauração de Pedro. Nós estudamos sobre os degraus da queda, que foram 4 degraus. Depois nós falamos sobre a restauração do caído, que foram 5 degraus que Jesus utiliza para restaurar o caído. E hoje nós vamos falar sobre os 7 degraus da restauração que Jesus restaurou a Pedro. Quando nós olhamos para a vida de Pedro, nós vemos como os seus erros, os seus acertos, nós vemos as experiências que Pedro tivera com Cristo, e mesmo assim Pedro caiu, Pedro errou, Pedro tropeçou, e Jesus não abandona Pedro quando Pedro cai. Jesus o alcança, Jesus o restaura. Jesus não deixou Pedro ir embora, Jesus foi atrás de Pedro para trazer Pedro de volta à sua presença. Pedro, quando Jesus foi preso no Getsemane, Pedro arranca da sua espada, corta a orelha do soldado. Jesus o repreende. Pedro fora repreendido em público por Jesus. Jesus agora olha e repreende Pedro, cola a orelha do soldado, e Jesus é levado preso para o Sinédrio. Jesus está no Sinédrio, passando por série de julgamentos. Ele é julgado pelos sumos sacerdotes Caifás, Anás e Caifás. Pedro começa a seguir Jesus de longe, acompanhando a Jesus até o pátio. E lá no pátio, muitas pessoas diante de fogueiras, assentado porque era madrugada, estava frio. E Pedro, chegando alguém que era amigo, estava do lado de dentro, pede para que o soldado abrisse os portões, e Pedro entra e se assenta na roda daqueles que zombava do nosso Cristo. O capítulo 22 do Evangelho de Lucas mostra o olhar de Jesus em primeiro lugar, o olhar penetrante de Jesus a Pedro. No verso 61, o texto diz: e Jesus olhou para Pedro. Quando Jesus olha para Pedro, pregador,
Jesus olhou para Pedro no momento em que Pedro disse: eu não conheço ele. Jesus está no pátio, está preso. Pedro está diante da fogueira e diante de pessoas. E quando Pedro disse: eu não conheço ele, Jesus dá uma viradinha para ele e começa a olhar para ele. E aquele olhar penetrante de Jesus penetra na alma de Pedro, penetra no espírito de Pedro, porque Pedro nega Jesus. E ele está negando, ele está jurando, ele está espagrejando, ele está insistindo em dizer que não conhecia a Jesus. Os olhos de Cristo penetram na alma de Pedro. Os olhos de Cristo entram na alma de Pedro e tira uma radiografia da alma de Pedro. E quando Jesus olha, Jesus está dizendo: Pedro, eu bem te avisei que tu me negaria antes que o galo cantasse 3 vezes. E você subestimou você mesmo, Pedro. Eu te avisei. Eu sabia do intento do seu coração. No olhar de Jesus, ele não fala nada, mas o seu olhar já diz o que ele sabe. Ele olha para Pedro, ele tira a radiografia das mazelas de Pedro, do seu coração. Aquele foi o olhar de tristeza, mas também foi um olhar de compaixão. Ele sente tristeza por Pedro dizer que não conhece ele, mas sente compaixão de Pedro por olhar: você foi tão fraco, você cedeu-se à tentação, você entrou-se em tentação. Mas o olhar de misericórdia estava também sobre ele, não um olhar de julgamento, mas um olhar de amor, um olhar compassivo, um olhar compreensivo. Jesus compreende porque Pedro negou, Jesus compreende porque Pedro deixou a desejar. E a verdade é que Jesus também entende quando você cai, ele entende quando você erra, ele entende quando você tropeça, ele está olhando para você. Aleluia. Jesus olhou para Pedro, e quando Jesus olha para Pedro, a Bíblia diz que Pedro lembrou. Lembrou de quê, pregador? Lembrou da palavra que Jesus havia dito: antes que o galo cante. Para você entender a história, naquele tempo lá não tinha galo, era proibido galinha lá. Não tinha um galinheiro lá para o galo cantar como a gente conhece aí, o canto do galo. O canto de galo aqui que Jesus está dizendo em Jerusalém era o turno de soldados que era trocado de 3 em 3 horas. Era trocado e tocava uma buzina na troca de soldado, na troca de vigia, na troca de turno. Aí tocava a buzina, o soldado trocava de turno, um ia embora e o outro ficava. Tocou-se a buzina e o Pedrão: não conheço ele não. E é justamente nesta hora que Pedrinho está negando e Jesus está dizendo: eu sabia. Você falou que ia até o final, mas eu já sabia que você não iria. Você falou que ia comigo até para a prisão, Pedro, mas eu já sabia. Eu bem te avisei que antes que o galo cantasse, você me negaria. Está vendo aí? Só no olhar. Porque Jesus está conversando com Pedro, não é com palavra, é em código. Eu vi alguém dizendo assim: tem 1 ano que Deus não fala comigo. De 2 é uma: ou você está desviado ou você não está lendo a Bíblia.
Porque se Deus não está falando, tem alguma coisa errada. Se Deus não falar comigo durante um ano, eu estou desviado. Só pode. Você abre a Bíblia, ele fala. Você dobra o joelho, ele fala. Ele não está perto de Pedro, ele está longe. Mas ele está olhando para Pedro e Pedro entendeu. Lascou. Ele me avisou, mas eu não dei crédito no que ele falou. Eu me subestimei a ação do adversário. Quando ele falou em Lucas 22, aleluia, que o diabo queria me peneirar como peneira o trigo. Mas eu disse que eu estava pronto. Mas agora foi real. E Pedro lembrou-se. E quando Pedro lembra da palavra de Jesus, Pedro, ele encontra uma âncora de esperança para o seu caminho de volta para a restauração. Deus não está falando, lembra da palavra que ele falou para você alguns anos atrás? Ou lembra da palavra de ontem, de ontem. E Pedro lembrou da palavra que o Senhor falou. Ele foi lá na caixinha lá e falou, ó, eu estou lembrando aqui, ó, no olhar dele. Ele já tinha me avisado. Irmão, ninguém cai sem ser avisado. Errou. Jesus já te avisou há muito tempo. Pedro foi avisado horas antes. Elaine, Jesus disse, ó Pedro, tu vai negar antes que o galo cante 3 vezes. O galo vai cantar uma vez, tu vai negar 3. E o Pedro espraguejou, jurou de pé junto, dizendo que não negarei Jesus. O galo vai, antes que o galo cante, antes da troca de turno, tu vai me negar 3 vezes. E a perguntinha simples: quantas vezes que você tem negado a Jesus? Não, pastor, o senhor está me julgando. Não estou te julgando. Eu só estou te fazendo lembrar que Jesus já falou com você e você está pagando de desentendido. 3 vezes tu me negará. Só que quando Pedro lembra da palavra, aquela palavra é uma âncora para Pedro. É uma âncora no caminho de volta para a restauração. E eu quero declarar nesse primeiro tópico desta noite, que você hoje vai encontrar a âncora de volta ao caminho da restauração. Deus vai te levantar de novo. Deus vai te restaurar de novo. Deus vai te colocar de pé de novo. O diabo está aplaudindo a sua queda, o seu fracasso, mas Deus nessa noite está dizendo: não é porque você me negou, não é porque você foi covarde, que eu vou abrir mão de você. Lembra-te da minha palavra. Aleluia. Segundo, eu não quero demorar. Abra a Bíblia em Mateus 26, por favor. Mateus capítulo 26, verso 75. Quem é rápido de Bíblia? Mateus 26, 75. Marcos 14, 72, Lucas 22, 62. O choro
amargo pelo pecado. Capítulo 26 de Mateus, verso de número 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou. E saindo dali da onde, pregador? Da onde ele estava, na rodinha dos escarnecedores que zombava dele. E a próprio Pedro diz: eu não conheço ele. O galo cantou, a trombeta tocou, o soldado foi embora e Pedro levantou e disse: não dá para ficar aqui. Diante desse olhar, ele sai do meio do povo e agora ele começa a chorar amargamente. É o choro pelo pecado. Só que tem gente que está rindo para o pecado. Tem gente feliz com o pecado. Não dá para ficar feliz com o pecado. Tem muita gente achando que pecado é bolinha de gude, que você brinca com a bolinha de gude, joga para lá, joga para cá. Não dá para brincar com o pecado. Tem que chorar pelo pecado. Ele chora pelo pecado. Marcos 14, 72. O teu evangelista nos informa que Pedro saiu dali e chorou amargamente. A minha pergunta a você: quando você erra, você chora? Não, pastor, chorar para quê? Pedro, quando erra diante do olhar de Jesus, Pedro diz: não dá para ficar sem chorar. A minha pergunta para você é: qual foi a última vez que você chorou pelo seu pecado? Qual foi a última vez que você derramou lágrima na presença, diante do olhar de Jesus? Você acha que ele não está vendo? Ele está vendo. Ele olha para Pedro, Pedro chora. Ele sai, ele chora. O texto diz que Pedro lembrou-se das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. Sabe o que é interessante? É que Mateus fala a mesma coisa, é que Marcos fala a mesma coisa, e Lucas fala a mesma coisa. E saindo, chorou amargamente. Lucas 22, 62, nós lemos. Marcos 14, 72. Pedro chorou amargamente quando ele sai do pátio. Um texto diz que quando Pedro sai dali, ele desabou. Ele cai em lágrimas. A consciência pesou e Pedro está dizendo: e aí? Falei que eu seria fiel a ele, fui infiel. Não aguentei a pressão. Mas deixa eu dizer para alguém: aguenta a pressão. O mundo tem te pressionado, mas aguenta a pressão. As ideologias têm te impressionado, mas aguenta a pressão. Não nega o nome de Jesus. 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 Chore pelo seu pecado, chore pela presença, mas não negue o nome de Jesus. Chore. Chore.
ainda que te ameace, não negue o nome de Cristo. Ainda que arranca o teu pescoço, não negue o nome de Cristo. Ele desaba em lágrimas. Logo que as lágrimas do arrependimento rola no rosto de Pedro, os seus pés se apressaram para sair daquele ambiente. Não dá, querido, diante do olhar de Jesus, permanecer num ambiente de promiscuidade. Não dá para permanecer diante do olhar de Jesus, diante do ambiente que zomba do nome de Cristo. Não dá para permanecer num ambiente onde o pecado prolifera. Não dá para permanecer num ambiente onde o pecado tem legalidade. Não dá para permanecer. Oh, glórias. Alamaia canda, alamaste, alamaia. Não dá para viver na bebedeira diante do olhar de Jesus. Quando as lágrimas rolam no rosto de Pedro, Pedro se apressa para sair dali. Apressa teus passos para sair da onde o Senhor não aprova esse lugar que você frequenta, esta casa que você vai, esse ambiente que você vai. Se Deus não reprova, se Deus não aprova, sai fora. Esta mesa que você senta e Ele não aprova, vaza. Vou mais fundo. Esse grupo que você frequenta, que não te edifica, sai fora. Quem te liga que não te edifica, sai fora. A igreja que você frequenta, que não prega a palavra, que zomba do Cristo, que tem legalidade para o pecado, se pode, aquilo pode, isso aqui pode, sai fora. As pessoas querem que a gente fique engessado aceitando tudo. Conversei com uma moça, ela disse: pastor, eu quero descer as águas. E eu perguntei: tu é casado, solteira, viúva? Ela disse: pastor, sou casada. Eu falei: primeiro ou segundo? Ela disse: olha, segundo. Eu falei: tá vivo ou tá morto? Ela disse: tá vivo. Eu falei: qual dos dois? Os dois. Então você não pode batizar. Ela chorou copiosamente e mandou eu orar. É, pastor, é porque minha mãe é dessa igreja e eu fiz um propósito com Deus que eu quero batizar, né? Eu falei: aqui não vai dar não, porque eu não vou orar para mim batizar você em pecado. Enquanto seu marido estiver vivo, primeiro, segundo a Bíblia, você tem que ficar sozinha, segundo a Bíblia. Não, mas pastor, é que eu fui traída, ele me traiu e eu não aguentava. Pois é, a Bíblia manda você reconciliar, perdoar. E se você não quiser, vive sozinha. Mas casar de novo e batizar não dá não. Aí é o pastor que é ruim, né? Não, é a palavra que fala. E eu não vou querer ter membro em pecado dentro da igreja. Pastor, mas a igreja é lugar de pecador. É lugar de pecador, é verdade. Mas agora, se aceitou Jesus e quer descer as águas, tem que ser do jeito certo. Tem que estar arrependido do pecado, não pode estar em pecado. Porque João disse: eu vos batizo com água para arrependimento. Agora, você não quer arrependimento, então não batiza também não. Aí mandou eu orar. Falei: vou orar não. Para isso não. Porque o povo quer que a gente aceita tudo e não pode aceitar. Pastor, mas Deus ama todo. Deus ama todo mundo, mas não ama tudo não, meu filho. É a Bíblia que diz que Deus foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Casou, aguenta. Não deu certo, aguenta. Quer servir a Deus, quer ir para o céu,
Fica sozinho então, meu filho. Pastor, me prova na Bíblia. Pastor, mas Moisés deu carta de divórcio. Vamos para a Bíblia. Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração, da rebeldia do povo. Não foi Deus que deu. Pastor, mas o juiz assina lá. Está assinado, tá? O que Deus ajuntou não separa o homem. O juiz não tem poder de separar ninguém. Diante do juiz tem a carta de divórcio, mas lá no céu eu fui testemunho. Malaquias 2,15. Eu fui testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Paga o preço, meu filho. Vamos voltar para cá. Quer Jesus? Vai ter que sair do ambiente que te separa de Jesus. Pedro chora. E aqui Pedro vai dar 4 passos para a restauração. Primeiro, ele caiu em si. O filho pródigo, levantar-me-ei. Ele caiu em si. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Pedro caiu em si e disse: não dá para viver nesse ambiente diante desse olhar de Jesus. Segundo, ele saiu dali. Ele cai em si. Ele sai dali. E quando ele sai, ele desaba a chorar. E ele chora amargamente. O choro de arrependimento desemboca na alegria do perdão. Quando ele sai do ambiente, ele cai em si, ele sai do ambiente, ele chora amargamente. Jesus disse: está no caminho certo, porque depois da manhã eu te encontro. Você não pegou não? Você não entendeu? Você acha que você veio aqui por acaso? Veio não. Você acha que está me ouvindo por acaso? Foi não. É que Deus te tirou você daquele ambiente. E hoje aqui talvez você derrama lágrima. Você saiu do ambiente de promiscuidade, de pecado, da lugar que zomba de Deus. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer que você veio para o caminho da restauração. E quando Pedro saiu, Jesus estava dizendo: no terceiro dia eu vou te encontrar pela manhã. Eu vou te trazer de volta para casa. Quer levantar a mão lá em cima? Deus vai te trazer de volta para o centro da vontade dele, Pedro. Alamaia canda, alamachanda, alamaia. Tem 4 mãos, meu Deus, tanto de gente desse, só 4 mãos levantadas. Eu estou dizendo que Deus vai te restaurar e vai trazer de volta para o centro da sua vontade. Terceiro passo, ou terceiro degrau para a restauração de Pedro, está em Lucas 24, por favor. Se você não der glória aqui, pode morrer. Ou não, pode enterrar, né? Porque morto já está. Lucas capítulo 24, verso 11 e 12. O impacto da ressurreição, o impacto do túmulo vazio. 24, 11 e 12. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não os creram. Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis postos só, e retirou-se maravilhado consigo mesmo do ocorrido. As palavras das mulheres ele não acreditou. E eu só acredito se eu for lá ver. Primeiro
Porque as mulheres eram desacreditadas, não tinha credibilidade. Pedrão e João tira a carreira, disputa quem chega primeiro. João chega e entra, vê que não tem ninguém, dá uma voltinha e vaza. Pedrão olhou, entrou na porta, desceu lá no sepulcro, e de repente Pedrão chega, lá está o lençol dobrado, posto na cabeceira. E Pedrão lembra que Jesus colocou o lenço na cabeceira dizendo: eu vou voltar. Você não, eu disse que você poderia enterrar se você não desse glória. Pedrão lembra que Jesus disse: Pedro, no terceiro dia, Pedro, eu vou levantar. Pedrão, pode ficar tranquilo, Pedro. No terceiro dia eu vou te encontrar. O lençol está lá dobrado na cabeceira. Ele corre. Quando ele chega e vê os lençóis de linho, ele retira-se para casa maravilhado do que havia acontecido. O poder da ressurreição foi um instrumento de Deus para levantar Pedro da sua queda. Sabe qual é o problema? É que hoje as pessoas não querem mais ouvir a palavra da ressurreição. O que levantou Pedro mais um passo foi a palavra de ressurreição. Quando ele entra no sepulcro e ele não está lá mais. Se essa palavra não te levantar, palavra nenhuma te levanta. Se essa palavra não te curar, nenhuma palavra te cura. Se essa palavra não te colocar de pé, não adianta mais eu pregar, não adianta mais eu orar. Esta palavra tem poder. Quem pode levantar a mão lá em cima para adorar a Ele nesta noite? Esta palavra também, aleluia, está te colocando de pé. Pode se maravilhar, porque Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Quem pode ir num grito de glória, levantar a mão. Alamaia, Xanda Lamaia. Urabacalamasteia, Lamai, Xanda Rabahai. Iabadadabashura. Levante a mão para adorar, abre a boca e adora. Abre a boca para adorar. O triunfo de Cristo sobre a morte, sobre o diabo, sobre o inferno, deixou Pedro maravilhado. É porque Pedro diz, lembra que ele disse: tragada foi a morte pela vitória. É que Pedro lembra que ele disse que pelas suas pisaduras ele foi sarado. Para Judas não teve mais jeito, mas para Pedro, Jesus olha e diga para Pedro que eu vou adiante dele para a Galileia. Eu vou adiante dele para a Galileia. Alamaia canda lamachaia mai. Ai meu Deus, eu sinto a glória dele na casa. Quem pode levantar a mão? Quem pode? Quem pode levantar a mão para adorar? Levanta a mão para adorar. Levanta a mão para adorar. Ele está vivo. Ele venceu o teu pecado. Ele venceu a morte. Então você pode adorar. Oh glória. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Mas não fica calado. Oh glórias. Amara banda caba súria. Alá brabaca vassai. E a banda canda lama chora bacai. Sinta a presença dele na casa. Recebe a glória da...
mesma mão que abriu o túmulo de Cristo, também abriu os olhos de Pedro, para ele contemplar que Cristo já não estava mais lá. Alamaraga, surabacavassai, amaragai, urabacamassuri, andaramanagabadagácia, alabracamai, shobandacamassúria, uramandacandoracalamanto canácia, urabacanchoramandoracandalamai. Ai, meu Deus, que coisa linda! A mesma mão que abriu o túmulo, que removeu a pedra do sepulcro para ele levantar, é a mesma mão que abriu os olhos de Pedro. E esta mão está aqui hoje para abrir os teus olhos. Ele vai tirar esta venda da incredulidade. Recebe visão agora, Pedro. Recebe visão agora. Nabadá, Xandalamaia. Levante a mão e adora, meu filho. Aqueles que são impactados pela luz da ressurreição não permanecerão mais nas regiões trevosas, tenebrosas da morte. Não, se a luz da ressurreição já raiou, as trevas serão dissipadas, a escuridão será dissipada. Ninguém entendeu, mas eu vou repetir isso aqui. Aqueles que foram impactados pela luz da ressurreição, das regiões tenebrosas da morte, jamais perecerão, jamais ficarão, jamais permanecerão nas garras da morte. Quando a morte pensou que venceu, ela disse: venci Noé, eu venci Zacarias, eu venci João, venci Isaac, venci Jacó, venci Davi, venci Salomão, venci Ezequiel, venci Jeremias, venci Amós, Daniel, Sofonias, Obadias, eu venci Abacuque, eu venci Naum, eu venci Oséias. Agora quando a morte pensa que venceu, ele levanta e diz: tragada foi a morte pela vitória, tragada foi a morte pela vitória. Urabacalamaia. Oh, meu Deus do céu, ele levanta e diz: é me dado todo o poder no céu e na terra, no céu e na terra, no céu e na terra. Deixa eu ver que ele já tem esse poder. Deixa eu ver quem tem. Recebe novas línguas, recebe que é novo dele agora, recebe a graça dele agora, recebe a unção dele agora, recebe a glória dele agora. Quem tem, quem tem vendo glória, quem não tem fica calado, quem tem vendo glória, quem não tem fica calado, mas não fica calado, irmão. Ele já venceu, ele já venceu, ele já venceu. Marcos capítulo 16, falamos semana passada, versículo de número 7. O recado especial de Jesus a Pedro, quando o anjo de Deus estava sentado sobre a pedra que fechava o túmulo de Cristo. Ele testemunhou para as mulheres que ele já havia ressuscitado. Porque procurais o vivo, porque procurai o vivo, porque procurais o vivo entre os mortos. É o anjo dizendo: você está procurando ele no lugar errado. Até ontem ele estava aqui,
mas agora ele já foi embora, não está no lugar de morto mais, ele já habita entre vivos. Ai, 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 ai. Eu sinto vontade de pregar para alguém hoje. Alabra cavassai mandaragai. Porque você está procurando Jesus aonde ele não está, minha filha. Está igual Maria. Maria está procurando Jesus no sepulcro, mas Jesus já vazou do sepulcro. O sepulcro não pôde segurá-lo. Ele já levantou, já rompeu a morte. Ele está viva. E dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá o vereis como ele vos disse. Ah, meu Deus do céu. Você está procurando aqui, mas vai, diga para os discípulos que ele já foi para Galileia. Ele está indo adiante, ele vai na frente. Não, ele não vai atrás, ele vai na frente. Tem muita gente achando que Cristo vai atrás, que Cristo vai depois. E dizei aos seus discípulos que ele vai adiante, não é atrás. Ele vai adiante. É ele que vai abrindo o caminho para vocês. É ele que vai abrindo o caminho, trazendo luz para vocês. Vocês estão acuados com medo, mas ele vai na frente. Ele vai na frente, ele vai na frente. Ele vai na frente, ele vai na frente, ele vai na frente. Ninguém entendeu, mas eu vou ficar até alguém entender. Ele vai na frente, ele vai na frente. Ele vai na frente, ele vai na frente. Não é o diabo que vai na frente, é ele que vai na frente. Não é a calúnia que vai na frente, é ele que vai na frente. Não é o demônio que vai na frente, é ele que vai na frente. Ele vai adiante de vós. Por que Jesus manda um recado especial para Pedro, gente? Porque Jesus sabia que a altura de Pedro já não sentia mais digno de ser um discípulo de Jesus. E talvez seja o seu caso. Ele poderia ter dito assim: diz os discípulos, diga para todo mundo lá. Quantos discípulos Jesus tinha? Multidão. Diga para os seus discípulos, mas tem um recadinho especial para alguém. Diga para Pedro. Ele poderia falar: diga para Tiago, diga para João, diga para Tomé, diga para Bartolomeu, diga para Mateus, diga para Judas. Não, mas ele diz a Pedro. Diz a Pedro. Diz para Pedro. Não, ninguém entendeu. Diz a Pedro. Diga para Pedro. Oh glória. Alamaia xandalabacandalamaai. Pedro havia negado a sua fé, as suas convicções, o seu apostolado. Ele havia negado o Senhor. Pedro havia desistido de tudo. Mas sabe o que eu aprendi? Que Jesus não desistiu de Pedro. Você pode desistir de vir para a igreja, mas Jesus não desiste de você. Você pode desistir de dar glória, mas Jesus não vai desistir de você. Você pode desistir de cantar, de pregar, de orar, de evangelizar. Jesus não desiste de você. Jesus não desistiu de Pedro. Pedro desistiu de tudo, mas Jesus não decidiu de Pedro. Quinto, a gente não demorar, eu estou sendo bem objetivo. João capítulo 15, verso 15 ao 17.
A pergunta especial de Cristo. João 15, 15 ao 17. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvir de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. 17. E isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Pedro, ele sai de Jerusalém e foi para a Galileia, como Cristo havia ordenado. Naquela longa jornada, a sua consciência, ou a consciência de Pedro, foi lhe acusando, e ele pensa que Cristo iria lançar em seu rosto o seu fracasso. Jesus vai me pisar, Jesus vai me humilhar diante das pessoas, Jesus vai me escrachar. Só que quando ele chega, mas a única pergunta de Jesus a Pedro foi: Simão, tu me amas? Ele poderia ter batido, pegado o cinto, o azorrague, mas vou te dar uma pisa por você ter me negado. Eu vou te disciplinar e eu vou te excluir do rol da Santa Ceia porque você me negou. Qual foi a pergunta? Simão, tu me amas? E essa pergunta foi feita 3 vezes para Pedro. Por quê? Porque foi 3 vezes que Pedro negou. 3 vezes ele vai ter que dizer que ama. 3 vezes ele disse: eu não conheço. 3 vezes o grau ascendente que Jesus vai chegar para ele e vai dizer: tu me amas? 3 vezes Pedro negou. 3 vezes o Senhor lhe pergunta: tu me amas? A verdade é que Jesus não humilhou a Pedro, e Jesus não esmaga a cana quebrada e nem a torcida. Mateus 12, 20. Mateus escreve dizendo: não esmagará a cana quebrada e nem apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Jesus não lançou no rosto de Pedro os seus fracassos. Sabe qual é o mal nosso? É que quando as pessoas fracassam, a gente joga na cara. Quando as pessoas erram com a gente joga na cara. Só que Jesus não julgou na cara de Pedro o seu fracasso. Pare de julgar na cara das pessoas as suas quedas. Você errou comigo. Ame quem errou com você. Abrace quem errou com você. Chame para perto quem errou com você. Eu disse de manhã que às vezes uma conversa basta, um café basta. Eu disse que um pastor chegou para mim e disse, desentendeu com um outro pastor do anexo. E aí o pastor da setorial falou comigo, e eu conheço o camarada. E ele disse: bispo, não sei, cara,
Deu ruim, o cara é seu amigo e deu ruim. Chocou. Eu falei, chama ele para o café. Senta na mesa com ele. Porque às vezes você brigar não vai adiantar. Senta na mesa. Chama para perto de você quem te odeia. Vamos marcar um café naquela padaria. Vamos no shopping hoje. Vamos tomar um sorvete. Vamos comer uma pizza. Antes de Jesus apontar os fracassos de Pedro, antes ele lhe deu a oportunidade de reafirmar o seu amor e reiniciar o seu ministério. Irmão, toda pessoa que erra tem a oportunidade de fazer de novo. Você já percebeu que a gente não olha para as pessoas pelos bens que elas fizeram? A gente só olha pelo erro que elas cometeram. Você olha para a pessoa que talvez ele acertou 1000, na 1001 ele errou contigo. Você aponta ele, você não presta. Quantos pastores que já passou por aqui, ele acertou tantas vezes, mas quando ele errou, a igreja inteira ficou contra ele. Quantos irmãos, quantas irmãs que sentou no grupo, sentou na mocidade, sentou no altar, por um deslize, em vez de abraçá-los, nós colocamos eles para fora. E sabe o que ele precisava? É apenas de você descer no nível dele e dizer assim: meu irmão, você caiu, mas vem cá para perto de mim. Só que você sabe qual é o nosso problema? É que o nosso problema, a gente tem medo de andar com quem errou. O que as pessoas vão dizer da minha reputação? O que as pessoas vão dizer de mim, andar com essa pessoa que está em pecado? A questão é você não fazer o que ela faz, mas levar ela a viver aquilo que ela ainda não viveu. Levar ela para o segundo nível da presença de Deus. Vou fazer a mesma pergunta para a gente finalizar. Eu fiz de manhã aqui. Quem conhece aqui pelo menos uma pessoa que talvez já frequentou aqui esta igreja e hoje deslizou, caiu, errou e não vem mais na igreja? Você conhece? Levanta uma mão. Você conhece pelo menos uma pessoa? Quem conhece, levanta a mão e segura a mão. Levanta. A minha pergunta é simples. Você já mandou uma mensagem para ele? Você já foi atrás dele? Vamos fazer um pacto aqui hoje. Eu fiz de manhã e vou fazer agora também. Quantos querem fazer esse pacto não comigo, mas com Deus? De ir em busca daqueles que saíram. A gente fica preocupado de ir atrás do católico, de quem nunca viu Jesus, quando na verdade Jesus não manda você ir atrás de quem não conhece Ele. Ele disse: ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel.
A gente tem que preocupar primeiro é com aqueles que estavam aqui e não está mais. Lembra daquela jovem que sentava do seu lado? Lembra daquele jovem que cantava, que tocava na banda com você? Lembra daquela mulher de Deus? Que um dia fez parte do grupo, mas a circunstância veio e ela negou a fé. Não voltou mais. E a igreja, pastor, igreja de braços cruzados. E sabe qual é a nossa oração? Senhor, traz as almas para a igreja. Ele não vai trazer. Enquanto nós está de braços cruzados, Ele não traz. Quando nós fazemos a nossa parte de ir atrás, as almas vêm. Manda mensagem para a pessoa. Talvez você já mandou há muito tempo, a pessoa não deu ideia. Manda de novo, insista de novo. Persegue essa pessoa até ela vir para cá. Pastor, mas perseguir ela. Mas não é matando ela não, aplicando a bezetacil do ânimo nela, da coragem dela. Ó, Jesus ainda tem plano na sua vida. A sua cadeira está lá vazia, ninguém assentou na tua cadeira. Volta, Pedro. Hoje de manhã nós ministramos, finalizamos o culto. Despedimos com a paz do Senhor. Estávamos na unção com óleo. Chegou duas moças correndo aqui dentro da igreja, pedindo oração. Uma, elas moram aqui, talvez está me escutando aqui do lado aqui, ó. Elas vieram correndo. Uma eu vou dizer que estava enferma. A outra tinha tentado cometer suicídio. Veio para cá correndo, chorando, pedindo oração. Aí a minha pergunta antes de orar, eu falei: tu é crente? Não. Tu quer Jesus? Sou desviado. A outra: eu também sou desviado. Eu falei: quer Jesus? Quer voltar para Jesus? As duas levantou a mão. Está do lado aqui, ó. Escuta a pregação todo dia, escuta as orações todo dia, escuta o louvor todo dia. Desviado da igreja. Elas falou que vinha hoje. Eu acho que elas não estão aí não. Falei: vem cá que nós vamos conversar direitinho. Nós precisamos ir em busca dos perdidos. Finalizo e a gente vai embora para casa. Jesus comissiona Pedro no capítulo 21, verso 15 e 19. Jesus não apenas restaura a vida de Pedro, mas também restaura o seu ministério. Você já percebeu que quando uma pessoa erra, a gente disciplina ela e a gente às vezes não devolve a função dela? Pedro errou. Jesus diz assim: Pedro, apacenta minhas ovelhas, pastoreia o meu rebanho. Porque Jesus não é a gente. As pessoas erram e a gente exclui ela. Jesus falou assim: Pedro, você confessou, e a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Só que a gente esquece que a gente tem que dar misericórdia às pessoas. E Jesus teve misericórdia de Pedro. Ele diz: pastoreia os meus cordeiros, as minhas ovelhas, e segue-me.
O Senhor sepultou no esquecimento o fracasso de Pedro e abriu-lhe uma nova fronteira de trabalho. Ele não é mais pescador de peixe. O Senhor restaura a alma, os sonhos de Pedro. Deus está te restaurando nessa noite. Deus está restaurando a sua alma. Você que caiu, você que errou, você que tropeçou, mas Ele também está restaurando os teus sonhos, o teu ministério. Último lugar, Atos 2, 4 ao 14. Jesus reveste Pedro de poder, porque não adianta ter ministério sem poder. Vai ficando de pé, por favor. Pedro não apenas teve o seu ministério de volta, mas agora ele está revestido com o poder do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E a multidão aglomera na porta do cenáculo, dizendo: esse povo está bêbado, esse povo está doido. O Pedrão agora cheio do poder de Deus. Diga: esse povo não está doido. Essa é a promessa de Deus falada por Joel, que acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Pedro que nega agora está restaurado, está cheio do Espírito Santo. O Pedro inconstante se torna firme. E o Pedro que falava sem pensar, agora se transforma num grande pregador da palavra de Deus. Quando se levantou para pregar, os corações começaram a se derreter, aos milhares convertendo-se a Cristo. E naquele dia foram quase 3.000 almas. Na primeira mensagem do Pedro transformado e restaurado. Quer levantar a mão e eu finalizo para nós ir embora. E eu profetizo em nome de Jesus, que a partir de agora nunca mais a tua vida, teu ministério será o mesmo. Eu declaro uma apoteose de Deus na sua vida. Declaro que a graça de Deus possa exceder todo o seu entendimento, e que Deus possa te impactar com a sua graça transformadora. Que a graça de Deus possa transbordar na tua alma. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. A graça é o dom de Deus. Sinta a graça de Deus te abraçando agora. Sente a graça de Deus te levantando agora. Labacandalama Xandarai. Levante a mão e adore a Ele. Seja revestido da graça dEle. Seja revestido do poder de Deus. Seja tocado pela glória do Eterno. Seja tocado nesta noite pela glória de Deus. Deus está restaurando o teu ministério. Deus está restaurando a tua comunhão. Deus está te levantando de novo. A glória da segunda casa vai ser maior. O Pedro que era covarde agora não é mais covarde. O Pedro que era medroso agora não é mais medroso. O Pedro que sacava a espada não saca mais a espada, porque ele agora tem a palavra. Tem a palavra da reconciliação. Tem a palavra que salva, que restaura. Agora recebe a palavra, a palavra, a palavra. Recebe a palavra, a palavra, a palavra. Recebe o poder da palavra. É o poder da palavra.
para mim. Perguntinha básica. Onde está a primeira pessoa que deseja entregar sua vida para Jesus? A primeira pessoa que deseja entregar sua vida para Cristo. Ou o primeiro Pedro caído que deseja ser restaurado hoje. Levante sua mão e vem para cá correndo. Estou te aguardando. A primeira vida para Jesus, cadê você? A primeira pessoa afastada do evangelho. Você caiu, você errou, você tropeçou, mas você quer começar de novo na presença de Jesus. Jesus não vai abrir mão de você.